BussaCast. Fala, empresários e empresárias. Estamos aqui para mais um episódio do ImpulsaCast, nos bastidores da gestão. E o tema de hoje vai ser empresarial. Vamos falar de contrato, governança e quais são os pilares de uma empresa bem construída, não é mesmo, Thiago? Obrigado, Jéssica, pelo convite de estar aqui hoje com você. Estamos aqui também com o Álvaro Quintão, nos acompanhando no terceiro episódio, um dos fundadores também desse projeto maravilhoso que tem sido o Impulsa. E muitas das vezes, quando a gente inicia uma empresa, a gente não estuda qual é o melhor meio, né? Se a gente vai abrir no simples, no lucro real, a gente só abre. E a maioria das vezes, o empresário abre como microempreendedor individual. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Thiago. Quais são as consequências da gente abrir como MEI? Quais são as vantagens, obviamente, mas os riscos também? Primeiro, eu queria parabenizar a Jéssica, porque isso, Álvaro, de fato é uma hosting que faz um programa se tornar interessante, né? Jogando energia lá pra cima. E eu super tímido nos 2 primeiros episódios. Vejam os 2 primeiros episódios, vocês vão comparar. A Jéssica arrebentou. Eu sou melhor do que ele em tudo, né, gente? Isso aí é Thiago. Por isso que eu chamei ela, Jéssica, vamos construir o Impulsa, não posso ficar longe dela. Jéssica, obrigado, Álvaro, obrigado. Muito empolgado com a construção do Impulsa e qual é o efeito que a gente vai gerar, o impacto que a gente vai gerar nos empresários. A gente gosta muito de advogar, todos nós, e a gente gosta muito de coletivo. Como é que a gente gosta de ficar junto, né? A gente podia fazer É. cada um no seu espacinho, mas a gente gosta de estar. Eu adoro estar com Ele já. você. Aturar o Thiago é sempre um prazer, entendeu? Mesmo quando a gente tem que aturar ele, literalmente. Mas isso a gente constrói coletivamente porque a gente sabe que caminhar sozinho de fato é muito mais difícil. E para o empresário, essa visão também de caminhar sozinho é uma coisa do passado. A gente de fato vive um Estado liberal, a gente luta contra isso, mas inegavelmente existem soluções para que a gente debele e impugne um pouco a vida individual que o sistema impõe a gente. E para o próprio empresário. Não dá para você, empresário, andar sozinho. A gente sempre falou isso na advocacia, né? Sim. Andar com os nossos pares, nós não somos concorrentes uns dos outros. E os empresários, por mais que possa haver concorrência de mercado, eles podem impulsionar um ao outro. E com base nisso, a gente tem um olhar muito mais moderno. No primeiro episódio, e convido a todos que vejam, o Álvaro trouxe a ideia mais moderna que me foi dada em 2026. A advocacia tem que parar de falar para identificar soluções de contenda, contencioso, processo, parar também de falar somente para consultoria, a área consultiva, e tentar construir soluções no campo da parceria, da gestão, da construção dos projetos. Quando a gente entende qual é a empresa que eu preciso como advogado, como empresário, eu tenho que trazer algumas informações para me ajudar nessa decisão. O tamanho do meu objeto, a natureza do meu objeto, se ele vai ser regulado por algum tipo de conselho de classe. Existem diversas informações que devem ser postas na mesa para a gente escolher a melhor opção. Eu tenho que entender, eu vou fazer uma viagem para Paraty, eu vou de bicicleta? Não dá. Então eu tenho que escolher o meio adequado para eu entregar o que eu quero para o mercado. Então, pensando nisso, pessoal, a gente tem trazido no Impulsa reflexões para que a gente construa coletivamente com os próprios empresários, com a ajuda desse corpo qualificado de advogados, que somos nós 5. Então, entendendo que o empresário pode ser um MEI, mas o empresário também pode construir uma sociedade limitada, até sozinho. Então, acabou aquela época em que uma pessoa assinava como quase um laranja, né? Uma pessoa que Aquele percentual de compunha 0,5, só por. só para poder compor e não Uhum. acabar com a proteção societária, a proteção da limitada. E isso não é mais necessário. Mas existem regras, condições e gatilhos de proteção para o patrimônio próprio do seu patrimônio do sócio e da própria empresa. Então, esse é o convite inicial que eu faço para a reflexão. Se você for MEI, se você for uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal, uma limitada, uma SA de capital fechado, todas essas oportunidades você pode lançar a mão. A gente tem que ver o momento da sua empresa. Thiago, eu acho que você tocou num ponto importante, cara, que é a escolha da melhor forma de você organizar uma empresa. Né? A gente tem muito disso, e aí aquelas pessoas que gostam de empreender acham que o melhor caminho é o MEI. Né? Eu monto um MEI, vou tocar minha vida, vou empreender. E muitas vezes a gente não se dá conta de que o MEI pode ser melhor em algumas
situações tributárias, né, em alguns redução de alguns valores de impostos, etc., mas traz uma série de problemas de governança da empresa. Eu não sei, aí estou aqui mesmo te perguntando, te provocando mesmo sobre esse assunto, até porque você é o nosso especialista aqui societário. Eu não sei se essa é a melhor forma de você organizar uma empresa, mesmo quando você é uma pessoa que está querendo começar a empreender. Porque eu acho que isso pode trazer uma série de problemas para a família, pode trazer uma série de problemas para a sucessão da empresa, para a continuidade da operação. Quando você é o único dono daquela empresa, e tomara que isso não aconteça com ninguém, né, mas é natural, um dia isso vai acontecer, a gente não torce para que isso aconteça, mas se você deixar falecer, por exemplo, como fica essa empresa no dia seguinte? Quem gere essa empresa? Quem toca o que essa empresa faz? Eu não sei se o melhor caminho seria um MEI. Assim, para aquele que está querendo empreender, vamos chamar assim o pequeno empresário, a gente sabe que quase um terço da população adulta do Brasil está empreendendo de alguma maneira. Para essa pessoa que está querendo empreender, essa é de fato, tirando as questões tributárias, etc., que podem ser mais vantajosas. Mas tirando essas questões, mas também levando em consideração isso, justifica não ter um outro tipo de organização, continuar fazendo pelo MEI? Perfeita análise. E, na verdade, não justifica, respondendo diretamente. O Álvaro trouxe um ponto que é crucial. Às vezes, a gente escolhe o tipo societário que a gente vai empreender por uma falsa perspectiva. Então, eu vou ter uma melhor tributária, mas o seu objeto cabe? Você tem elementos de organização empresarial que possa ter desenvolvido, de repente, numa limitada? Eu pretendo crescer, isso vai fazer sentido ter uma Isso é MEI? perfeito, porque quando você vai determinadas empresas não vão contratar o seu serviço se você for o MEI, porque não só porque reputacionalmente, mas porque há uma necessidade de alinhamento estratégico dentro do que você empreende. No próprio MEI, Álvaro, você tem um outro desdobramento, para além dessa questão da sucessão, você tem um outro desdobramento do impacto do teto do crescimento, você não vai crescer, pelos requisitos que você tem para ser MEI, inclusive número de funcionários, número de faturamento, mas você também responde com patrimônio pessoal. A gente não pode deixar de andar próximo, né, ao empresário, autonomia patrimonial daquela sociedade empresária, do negócio e da família. E como você falou, tem uma exposição sobre um problema sucessório, um eventual falecimento, antes do tempo, que pode acontecer, tem que ser posto já isso de fato na mesa, mas também um aspecto de você não se blindar para o mercado, que de fato há riscos, quando a gente prende há riscos. Mas perfeita essa análise, eu concordo. Tiago, você falou algo que eu achei bem interessante, que foi, se você é MEI, você não consegue vender para certas empresas. Eu tive uma empresa que eles trabalhavam com material de produtos hospitalares. E um desses produtos era alguns tipos de materiais para entubar. Aí, na pandemia, apareceu uma oportunidade de um processo de licitação, que eles poderiam participar, preenchiam ali todos os requisitos, o material eles tinham, o preço era bom, o valor do contrato era ótimo, sendo que não poderia ser MEI. E aí você pensa, tudo bem, abrir uma outra empresa correndo, já que eles tinham tudo, mas tinham um tempo, precisava ter no mínimo 5 anos de empresa. Então, ainda que de repente eles abrissem uma outra empresa correndo, eles não iam preencher os outros requisitos. Ele não ficou de fora, ele fez parceria com uma outra pessoa, mas algo que ele poderia até ganhar sozinho. Então, às vezes, acho que quando a gente abre uma empresa, de repente faz um plano de negócios ainda que de uma maneira um pouco amadora, né? Mas eu não quero crescer muito, onde eu quero chegar? Para o que eu quero, de repente um MEI vai dar e se arrisca no MEI, sendo que chega umas oportunidades como essa, uma pandemia, ninguém imaginava, ele tinha o produto, um produto que ficou em falta, que poderia ser um contrato milionário, e aí perdeu uma oportunidade por não estar preparado. Então, antes de você ser grande, você tem que agir como grande. Se você já começa uma empresa e não se prepara para as oportunidades, quando chega você acaba perdendo, né. E falar nisso, em preparação, oportunidade, acho que um ponto muito importante também é no contrato. Muitas das vezes o empresário abre ali uma empresa, fez toda a parte burocrática na Juserja, ok, pega um contrato de modelo da internet. Quais são os riscos de fazer um contrato assim? Quais são umas cláusulas que você acha essencial que o empresário coloque? Eh, Jéssica, o legal você trazer o ponto, o contrato ele não é o documento.
ele é para além disso. O contrato não é nem só o instituto jurídico. O contrato é a regulação daquela relação que está sendo posta. E a partir disso, a gente tem que analisar algumas coisas até previamente. Por isso que eu volto no que o Álvaro trouxe, que agora o advogado ele tem que caminhar para e passo com a gestão da empresa. Porque, na verdade, o contrato às vezes dita um contrato pré-formatado. Ele dita e limita o que um negócio poderia ser. Então, eu posso ter relações outras que são para além do que aquele contrato previa. Então, assim, dentro de um modo, falando, esse é um tema que eu gosto muito, que na verdade é como você constrói estruturações societárias. Para pequenas empresas, você tem várias formas de você construir modalidades de parceria para que todos saiam ganhando junto com você. Uma das coisas que a gente tem pregado muito aqui no Impulso é que a gente tem que os nossos combinados verbais eles fiquem documentados, tanto em contratos como também em documentos internos da empresa, que seriam boas práticas de governança. Sobre os instrumentos jurídicos dos contratos, é muito interessante a gente pensar uma outra ideia também bem moderna. Não basta você assinar o contrato e botar ele na gaveta. Você tem que fazer a gestão daquele contrato. Então, você vai fazer um contrato que uma determinada empresa tem como uma operação, a sua sede sendo um ponto importante, um ativo importante da operação, onde você tem um fundo de comércio, aquela clientela já conhece a sede daquela empresa, e a direção fez um contrato de locação, guardou o contrato na gaveta e esquece de analisar quando chega próximo para você fazer a renovação do contrato. Vocês sabem, não sei se sabem, vamos conversar sobre isso aqui. Existe a possibilidade que a lei de locações te traz para você fazer uma ação renovatória. Essa ação renovatória vai fazer com que o inquilino imponha ao proprietário a renovação do contrato de locação para aquela operação continuar, observando muitas vezes a questão da função social da empresa, do que ela representa para aquela comunidade, para aqueles stakeholders que são os funcionários, as pessoas que vivem daquele negócio. Você fez um contrato de locação, botou na gaveta, Álvaro, você esquece, o prazo para renovatória é de 6 meses a 1 ano antes do término do contrato. Quando isso passa, você imagina, uma empresa que se baseia, construiu a partir de 5 anos a sua validação de mercado em determinada sede, e ela vai perder, porque ela está minimamente exposta na negociação com o proprietário para renovação daquele contrato. Então, se o contrato era R$ 50.000, cara, olha, você agora vai aceitar 70 ou você vai perder o negócio todo, e a pessoa fica vulnerável. Gestão de contrato. Isso é um pensamento que a gente tem que ter. Então, quando a gente ainda olha que tem empresários que pegam o contrato de pré-formatado ou mesmo feito numa inteligência artificial, isso está errado de tantas formas. E não é só porque eu quero valorizar o advogado, é porque eu quero ajudar o empresário. Porque, na verdade, isso não constrói o que de fato o empresário precisa. Então, sejamos conscientes. O que eu preciso, advogado para e passo com você andando, pensando nos reflexos, como você constrói soluções para o seu negócio, pensando em onde você quer ir, onde você está, onde você quer ir. Vamos pensar nas soluções jurídicas? Vamos pensar nos melhores instrumentos jurídicos? E aí você vai construindo essa relação. E depois disso, como eu faço a gestão desse contrato? A gente até conversou um pouco sobre isso, que a gente fica conversando, eu, Jéssica e Álvaro, nossa cabecinha fica a gente querendo criar várias soluções, e uma delas era uma possibilidade de fazer um sistema de gestão de contratos para que os escritórios de advocacia pudessem entregar isso para os seus clientes. Porque o advogado não deveria só fazer o contrato, mas fazer o contrato e monitorar o contrato no que fosse mais básico. É tipo quando a gente olha para o contencioso, que você tem um acordo feito e você quer lembrar o cliente que tem que pagar no dia tal, em regra não é obrigação do advogado, mas isso é de fato uma coisa que agrega no seu serviço. Então isso é um ponto também que eu acho bem importante. Vocês já viram isso no dia a dia de vocês? Essa preocupação, esse impacto? Eu já vi muita gente tendo problemas por não fazer a gestão do contrato. E ultimamente eu tenho ouvido alguns colegas dizendo que os seus clientes estão tendo prejuízos muito grandes por não ter uma gestão de contrato. É por isso que eu volto àquela discussão lá daquele primeiro episódio que o Impulsa fez, quando eu falo da necessidade do advogado ser um advogado gestor. O Sim. advogado ele não pode ser mais apenas o cara preocupado em defender a empresa numa demanda, seja ela qual for. Ele precisa estar no dia a dia da empresa. E a gestão do contrato, ela passa um pouco por aí. Por isso, Tiago, esse tema de societário é algo que, apesar de não ser minha especialidade, é algo que me atrai muito. Por exemplo, nós estamos falando aqui de uma gestão de contratos.
Mas uma sociedade, eu pessoalmente não sou um fã de MEI, né, mas acho que é um instrumento jurídico que é uma forma, né, de organização Sim. que é válida e tem que ser observada em alguns casos. Mas, na maioria das vezes, você tem mais de um sócio, ou pelo menos uma empresa ela tem mais de um sócio. E aí entra a história dos contratos. A gente às vezes faz um contrato social, né, de uma empresa, que a gente pega na inteligência artificial, no doutor Google ou no contador que está organizando a empresa, que não prevê nada. É um contrato basicão. Eu tenho X% de cotas, você tem X% de cotas, nós vamos fazer essa gestão, eventualmente um ou outro é o sócio gerente, né, é responsável ali, mas quando chega na hora de tomar determinadas decisões, quando chega na hora de decidir o que cada um vai fazer, às vezes os conflitos aparecem. Além disso, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esses acordos de acionistas. Uma vez eu tive um cliente que se gar falava o tempo inteiro: "Eu estou garantido no acordo de acionistas. Eu estou garantido no acordo de acionistas". Quando eu fui ver o acordo de acionistas, eu vi que ele não tinha garantia nenhuma. Sempre Ele era o assim. sócio majoritário e não tinha garantia nenhuma pelo acordo de acionistas. Além do contrato, né, dessa gestão de contratos, como é que você vê, até mesmo nas pequenas empresas, numa empresa de 2 pessoas e tal, esse acordo de acionista, qual é o papel do acordo de acionista no sucesso ou fracasso, né, de uma empresa? A gente percebe que quando a gente percebe os problemas, eu sempre falo que processo judicial, o litígio judicial, ele é uma patologia, alguma coisa que não deu certo. Quando a gente vai identificando o que não deu certo antes, geralmente a gente chega nas faltas de previsão, nas faltas de ajustes de coisas que poderiam ter sido evitadas. O acordo de sócios, ele serve justamente para evitar. A gente tenta hoje em dia muito mensurar para o cliente, para o empresário, que o jurídico não é custo, que ele é investimento, mas mais do que isso, que o jurídico agrega valor e gera ativo financeiro. E aí não estou falando pelo simples cálculo, se você deixar de perder, você tem lucro. Porque o faturamento está aqui, você tem determinado custo. Se você tiver um custo menor, aumenta o seu lucro. Não estou nem falando por isso. Eu estou falando porque, efetivamente, quando você constrói soluções já de previsibilidade em alguns ajustes, você gera lucro para a empresa. Então é isso que os empresários também têm que entender. O jurídico não é custo, o jurídico ele leva o empresário a ter lucro. E também evita problemas que podem paralisar a empresa, podem fazer a empresa acabar, dilapidar o patrimônio do sócio que foi construído durante algum tempo, por várias dessas questões. Então, quando a gente fala do acordo de sócios, geralmente, Álvaro, ele traz possibilidade da gente não levar mais o sócio a ter conflitos que são, às vezes, insuperáveis. Você tem uma sociedade de 50% para cada um determinado tipo de impasse. Se você não pensar como solucionar esse impasse, você vai você vai gerar uma paralisia na empresa. Então olha que seria interessante, a Jéssica faz o marketing, o comercial da empresa, ela é a sócia do diretora de marketing. Álvaro é o sócio do operacional, o Thiago é o sócio do jurídico. Determinados temas podem ter pesos diferentes para quando houver impasse. Se houver um impasse entre 3 sócios supostos que eu trouxe aqui, 33% que cada um teria, esse impasse, dependendo do segmento, pode ser solucionado com isso e vai estar todo mundo aceitando. Eu gosto muito de dizer que os contratos, e em especial o acordo de sócios, hoje eu conversei com uma estruturação, hoje eu conversei com umas sócias de uma empresa que eu gosto muito, que a gente joga para elas, e eu falei isso para elas. eh, a importância do acordo de sócios, estava conversando isso com elas. O acordo de sócios, ele é para ser feito enquanto está tudo bem, porque enquanto estando tudo bem, a gente evita os problemas lá na frente. Então esse ponto, Álvaro, do simples ponto do impasse, eu já resolvo de repente com um ajuste como esse que eu sugeri aqui. Uma coisa simples, que faz com que você não tenha impasse, de poder fechar a empresa. Olha isso. É comum, cara, é comum hoje a gente ver. Eu não sei se já passaram isso, eu tive clientes que já passaram por isso. É comum a gente ter hoje algumas sociedades onde, por exemplo, eu sou muito bom da gestão, você é muito bom da operação, ele é muito bom do marketing. Quando você faz um acordo de acionistas, isso eu queria ver se você já tem essa experiência, se faz sentido isso. Seria possível um acordo de acionistas criando, por exemplo, na hora que tiver um impasse em relação ao marketing, é a Jéssica a palavra final dela,
mesmo ela sendo sócia Antes, minoritária? esse peso está atribuído aí, foi isso que eu estava explicando. Esse peso atribui perfeito, cara. Essa aplicação que você deu, ela gera uma solução automática desse tipo de impasse. Impasse em determinada área, a gente soluciona. Então, Mas assim, é quando tem conselho, não seria de repente o conselho que ia deliberar sobre aquele assunto que teve o impasse? ótimo, Jéssica. Cada estrutura, a gente vai trabalhar com a estrutura que a empresa tem. E assim, se a empresa não tem conselheiro, mas são 2 sócios com 50%, os 2 são administradores, vamos criar pesos diferentes para quando tiver impasses. Ou, se tem um conselho, se pedir para o conselho decidir, todo mundo concorda que determinada natureza de impasse, o conselho vai querer, vai decidir? Ótimo. Então, sim, isso é uma das possibilidades que a gente tem. E aí, se tem uma estrutura mais formal, mais robusta, o conselho vai poder ajudar a gente nisso. Agora, uma outra questão que é essencial. Tem diversos pontos que a gente não pode deixar para lá. Falecimento de sócio. O que acontece com o falecimento do sócio? Como ficaria a dissolução dessa sociedade? O herdeiro vai assumir? Você quer o herdeiro? Você é sócio remanescente, você vai querer o herdeiro? O herdeiro tem um perfil, ele foi construído para ter herdeiro. A gente falava aqui nos bastidores sobre empresas que já estão no Brasil há 3 gerações. Tem uma obra do Fábio Lua Coelho, que ele é organizador, que empresas de família, na verdade, são empresas que não são familiares, e vários autores escreveram sobre isso. E existem dados que mostram que você não consegue no Brasil chegar à terceira geração. Então o empresário constrói para ele próprio e muito possivelmente o segunda geração já vai caminhando para outros lugares. Então é isso, Álvaro. O impasse do falecimento, uma interdição, uma curatela, um impedimento que acometa aquele sócio, como é que aquela família vai sobreviver? O Tá tudo prolabore, você posto. acha válido documentar também? Nossa, sim, porque às vezes a realidade que eu observo muito quando tem problema, a realidade dos 2 sócios, pessoal, é diferente. E aí quando você gera um impacto, um sócio que tem uma realidade um pouco mais confortável financeiramente, ele vai querer uma taxa de investimento maior no negócio, porque ele está reinvestido no próprio negócio para ganhar mais dinheiro. E o outro sócio que precisa de distribuição de lucro, ele vai querer distribuição de lucro quanto antes. Então isso tem que ser ajustado entre eles, mas não no momento que a corda estiver no pescoço de um dos dois. Porque como isso não foi ajustado, é o primeiro passo para aquela patologia que a gente conversou, é o problema da empresa. E todo mundo é passível de ter. Então é muito importante a gente cuidar desses pequenos medos e é simples, é só caminhar do lado do advogado para a solução dos seus problemas, para que não hajam esses problemas, de solucionar novos caminhos, tá aí para você estruturar o seu crescimento. Você falou sobre morte de sócio, né, a gente vai lembrando das situações que aconteceram com os nossos Sim, clientes e vamos colocando aqui. Eu tive uma situação de uma empresa onde os sócios já eram 2 senhores de idade, 70 anos, eu não lembro aqui a idade correta, mas já era bem mais velho, um deles faleceu. E aí, esse que faleceu, o filho dele ficou responsável pela parte que era dele. Então você imagina, um de 70 anos e o filho, não sei bem a idade, mas menos de 40, 30 e pouco, chegando a 40 anos. E algo que a gente falou no episódio anterior do conflito geracional no ambiente de trabalho com os funcionários, eu vi nesse caso na sociedade. Porque um sócio bem tradicional, bem conservador, com uma ideia de: "Ah, não, a empresa deu certo até hoje assim, nós vamos continuar assim", e muito resistente a mudanças. Em contrapartida, um sócio de uma geração diferente, que herdou do pai, com outros pensamentos de: "Não, nós temos que modernizar, nós precisamos de investir em tecnologia, inteligência artificial, ter uma rede social", que a empresa não tinha nenhuma rede social, e aí isso. começou a surgir conflitos que com o sócio anterior não tinha, porque eram amigos de infância, tinha conflitos, mas, né, fáceis ali, resolviam no dia a dia, nada do tamanho que estava acontecendo agora. Mas com o filho desse Sim. herdeiro, eles começaram a ter conflitos muito sérios. Vai impactar a sua empresa. Você tem que pensar isso antes, você tem que conversar isso com os seus sócios, como isso vai se dar, como é que isso vai se operar. A saída de um sócio ou a liquidação das cotas para pagamento da companheira, né, isso vai impactar a empresa imediatamente, você vai ter que tirar um pedaço do caixa para entregar para a empresa. Então cadê a previsão de como eu pago, em quantas vezes eu pago, a metodologia de apuração de haveres, porque isso são processos que quando vão para o judiciário, se estendem muito e a empresa começa a perder valor. Rapaz, eu tô ouvindo vocês Sim. aqui, eu tô pensando em todos os conflitos que eu já vi e que podem surgir numa empresa. Você estava falando do conflito de geração, sai um Uhum. sócio e entra outro. Eu tenho um amigo que está passando por isso e o conflito de geração é com o filho.
Caramba, Ele o é a filho empresa mesmo? é o filho, porque Caramba. ele está querendo começar a se afastar, está querendo se aposentar, está querendo tirar Uhum. o pé, e o filho então, que tem uma outra atividade, foi chamado para trabalhar. O filho começou a apresentar uma série de sugestões que o pai a todo momento interfere, o pai a todo momento interfere. O filho falou assim: "Olha só pai, a hora que você de fato quiser passar alguma coisa, É, você me avisa, eu saí daqui porque não dá pra gente eu não tenho conviver". Eu autonomia. fico imaginando isso, sem essa relação de pai e filho, É. sem com uma relação com um estranho. E isso de fato acontece e essas situações todas de conflitos que podem surgir do divórcio, do falecimento, da mudança. Imagina uma sociedade onde os 2 sócios são técnicos Sim. em áreas diferentes e o herdeiro não tem nenhuma relação com aquela dali. O que fim vai levar essa empresa? Uhum. Vai entrar uma pessoa que não tem nenhuma relação E faltou a com gente ter essa conversa, a gente vai preparar os nossos filhos para caso eles queiram tem filhos que assumirem. não querem. E É. tem esse movimento, e na hipótese de querer, porque na verdade qual é o critério que eu vou saber se seu filho tem condição ou não? E você sabe da minha também. Então, na verdade, fica isso muito em abstrato. Então, assim, é conversar, é prever, porque isso na verdade é um custo Isso eu muito vejo num menor. acordo de acionistas ou eu vejo no contrato Cada um social? vai ter um movimento. A separação, a metodologia da apuração de haveres eu posso colocar no acordo de sócios, mas eu posso principalmente colocar também no acordo de acionistas como vai se dar na eventual saída, a exclusão do sócio, seja porque ele saiu, seja por falecimento. Então, na verdade, eu posso fazer essas previsões para que gere impacto menor. O contrato social, a gente tem que entender que ele vai para a junta comercial. Tem que cumprir o básico dele, os requisitos principais, mas alguns deles para eu dar publicidade, para eu também dar ciência para terceiros que necessitam ter essa ciência, mas alguns ajustes eu posso e devo fazer no acordo de sócios, que é um acordo privado entre a gente. Por isso que ele não basta só acordo de sócios. Como eu construo esse acordo de sócios? Como eu cheguei naquela decisão? Porque às vezes não é simplesmente um formulário que você preenche, é tudo, às vezes, uma decisão de uma vida. Então isso gera uma percepção. Porque assim, Álvaro, você imagina, você deu um exemplo de 2 sócios trabalhando que são técnicos. Os 2 como técnicos e sendo pertencentes na operação, eles geram ativo econômico para aquela empresa. Se um deles se incapacita, tem um impedimento por uma curatela, por uma interdição, ele para de ser o braço que executa. Isso pode durar 5 anos, 2 anos, 10 anos, 50 anos. Você imagina que mas é o combinado, eles vão ter que manter, porque isso foi de fato e a gente nessa posição de sócio que foi retirado por um impedimento, a gente quer ser assistido pela empresa que a gente construiu, mas é inegável que aquele sócio agora vai trabalhar sozinho. E ao trabalhar sozinho, ele vai entender que o peso está mais sobre ele. Ser humano, a gente tem que entender e fazer essas previsões para que não haja um problema, para que não haja problema. Então você vê, nesse curto espaço de tempo, quantos problemas a gente conversou e quantas soluções a gente também colocou na mesa. Então é fácil, é como o Álvaro falou até num outro episódio, não é fácil não ter problema, porque problema a gente vai ter, mas é fácil a gente se preparar para quando o problema vier, Ter método para a solução do ter problema. É. método para solução do problema. Eu quero uma camisa dessa. Não tem como evitar o problema. É Você isso. pode ter método para solucionar o É mais problema. barato e é mais efetivo. É uma gestão de risco, uma gestão de crise, o que as grandes empresas, elas já fazem, mas o pequeno e o médio acaba não tendo essa cultura. Olha, a gente está caminhando para o final, Thiago. Obrigado. E como você adora uma frase, quer deixar uma dica final, uma frase? Eu vou tentar emplacar essa aqui também. Se Hã. você não sabe para onde você quer, Ah, qualquer olha, caminho serve. Porque é o seguinte, a gente falava isso muito pro grupo de advogados que a gente sempre trabalhou sobre gestão, mas isso serve muito para o empresário. É uma fala da Alice, no País das Maravilhas, em que o coelho fala para Alice: "Eu não sei para onde eu tô indo". Então você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Vamos tentar regular as nossas forças, a nossa turbina, o nosso barco, para ir num caminho para melhorar o nosso direcionamento. Porque sabendo onde eu vou, eu sei quanto tempo falta para eu chegar. Gostei dessa frase agora nova. boa. Nova frase Você essa, pode muito mudar, né, muito. porque Ah, mas eu adoro toda essa hora frase. precisa Eu queria melhor até fazer um frase. bloco de carnaval com essa frase. Apropriação indébita da frase já. Obrigado, Álvaro, quer galera. deixar uma frase final? Eu não quero deixar uma frase, quero deixar um convite. Hã. O Thiago falou aqui do livro, né, do Ulloa, não foi? Isso. Isso. Eu quero convidar todos vocês a comprarem o livro do Impulsa. Nós tivemos Isso o aí. prazer de escrever um livro voltado para empresários sobre gestão de pessoas, sobre contratos. Então o livro do Impulsa
Se não tem ainda, é só entrar em contato, entrar no site do Impulso, entrar nas livrarias e você vai achar o livro do Impulso, falando exatamente sobre tudo isso que a gente está falando. Perfeito, com muitas dicas práticas para quem vive os bastidores das empresas. E já que a pauta de hoje foi sócio, sociedade, eu vou deixar uma reflexão que sociedade desalinhada custa muito mais caro do que o seu maior concorrente. Então, às vezes, a gente foca no que o concorrente está fazendo, ou diversas outras atividades, outros pilares, e esquece da nossa sociedade. Então, é isso, uma reflexão para você olhar para o seu contrato social, fazer a gestão de contratos. Fica aqui o convite para você ativar o sininho, seguir a gente em todas as redes sociais e não perder o próximo episódio do Impulsa. Um beijo e até a próxima!